futebol, seleção, amor, união. Quando a gente fala de seleção brasileira, eu lembro muito de assistir isso com meu pai, de conectar famílias, daquela vibração do meu pai discutir, da gente discordar, da gente falar de muita coisa diferente, mas ao mesmo tempo convergente. Porque a seleção brasileira é isso, a seleção brasileira é paixão, é amor. E eu lembro também de pintar ruas, da Copa do Mundo, de estar todo mundo numa vibração única, naquela atmosfera positiva em cima de um único objetivo, ser campeão do mundo. Isso é o que me vem à memória, é o que ativa a memória e é o que fala muito de conectar isso. Meu pai, saudoso pai, aí também lembro de Galvão Bueno, lembro de assistir jogos na televisão junto com várias pessoas. Luciano do Vale, saudoso Luciano do Vale, né, Joãozão? Você falou bem agora, João. Você mandou uns caras aí que realmente são referências e que faz essa lembrança e traz essa lembrança pra dentro da gente, né? Eu adicionaria aí também a questão das coisas que na infância a gente aprende, né? Por exemplo, álbum de figurinhas. Todas as Copas do Mundo, hoje a gente com mais de 40, a gente continua indo atrás. Por quê? Porque a gente gosta disso, a gente remete ao nosso passado, às grandes conquistas da seleção. E quando você pega o álbum e olha os jogadores que estão ali, muitos foram convocados, outros não. E aí você acha estranho aquilo, né? Mas hoje a gente entende que existe também todo um mecanismo ali por trás para trazer os caras para dentro daquele álbum. E assim, muitas vezes a gente fala, culpa é do técnico em não convocar o cara que a editora colocou no álbum. Mas isso é a grandeza da gente viver o esporte, da gente gostar do futebol e de poder colecionar essas lembranças e conectar as diferentes gerações aí em prol desses objetivos, né? Álbum de figurinha me lembra aí mini cracks também, né? Quem não tinha um mini crack da vida, né? E aí lembra, seleção é vitória, né, João? Seleção, a gente lembra de tanta coisa positiva, né? Assim, tantos canecos que a gente acompanhou, tantos ganhos aí que a gente teve, né? Sim, sem dúvida, mas nem só de alegria vive o torcedor brasileiro, né? Especialmente nos últimos tempos. Mas uma coisa que me chama muita atenção, que hoje em dia a informação ela tá ali na internet, quem quiser vai lá, faz a sua pesquisa, busca. No passado, quando a seleção era de fato vitoriosa, as informações eram passadas de geração para geração. Então, seu avô passou para seu pai, que passou para você e que você vai passar para sua filha. Então, a gente olhando a história da seleção e essa conectividade que tem com todo o povo brasileiro, será que daqui para frente vai ser diferente? Ou será que essa geração aí que hoje em dia tá aí no celular, tá conectada, tá por dentro do que tá acontecendo com a seleção? Será? E aí, Gabriel, o que você acha? Então, claro que a gente, sabe, torceria muito, gostaria muito, a gente gosta muito da seleção, torce, acompanha, porque, né, seleção pentacampeã, já participou de todas as Copas, então tem uma paixão muito grande, mas acaba não sendo aquela mesma paixão pelo clube, pelo aquele time que você acaba acompanhando todo dia, vendo notícia, vendo na rede social, porque no dia a dia você acaba acompanhando mais o clube, enquanto a seleção você vê o quê? De 2 em 2 anos, com Copa América ou com eliminatória, um negócio acaba sendo muito periódico, com convocação, eliminatória, essas coisas. Mas é uma seleção cheia de caneco, né, Biel? Assim, se a gente for pensar, cara, quanta coisa você não viu ainda, né? A gente viu mais coisa aqui, mas, cara, é muita coisa que a gente fala de título e fala disso, e fala de vitória, né? Seus amigos, assim, você é uma coisa que você sente, assim, que funciona bem, você gosta de ver os jogos e conversar disso com seus amigos aí sobre seleção? Eu e os meus amigos, assim, quando sai convocação, quando sai essas coisas, jogo de eliminatória, a gente conversa, até mesmo quando é amistoso, a gente já procura convocação, vê qual que é, quem convocou. Então a gente acaba interessando muito pela seleção, mas não é aquela mesma, sabe, mesma paixão, o mesmo interesse pelo clube. E esse é o gancho, pessoal. Esse é o gancho aqui do Sou Canarinho. Sou Canarinho é um podcast feito de torcedor para torcedor. Aqui nós não somos jornalistas, não tem nada desse cenário. Eu sou o João Francisco, assim, a gente vai ver aí, se Deus quiser, muitas vezes. Eu vou ser chamado aqui de João. A gente tem aqui o Biel, a estrela do nosso podcast aqui, para falar disso aí para a turma toda. Fala aí, Biel. Eu sou o integrante mais novo, né? Tenho 13 anos de idade e eu vou acabar trazendo esse ar da geração mais nova da seleção, falar mais dos nossos interesses, do pessoal mais novo da nossa
geração, assim. Bom demais, Biel. E você aí, JP? Fala aí, Joãozão. Bom, eu sou o João Paulo, mais conhecido como JP. Tô aqui também para poder falar de uma paixão que eu tenho, que é a seleção brasileira. Acho que desde muito novo eu sempre fui vidrado pela seleção e tudo mais. E aqui a gente uniu esse time pesado aqui pra gente conseguir trazer pra vocês aí muitas informações legais, muita história, pra gente poder ir batendo papo. Acho que é nessa linha. Exatamente, cara. Assim, a ideia é ser uma coisa leve, ser uma coisa que cada vez mais a gente consiga conectar. Nós vamos usar muito vocês aí para ajudar a gente no qual que é o conteúdo, para onde a gente deve direcionar o nosso papo, e a gente quer fazer isso de uma forma muito interativa. E aí, JP, eu acho que é legal a gente falar aqui um pouco, cara, a gente tá com muito assunto da seleção nesse momento, falando um pouco desses ganchos e de tudo que a gente tem nesse movimento agora da seleção brasileira, com a convocação do Diniz e tudo isso acontecendo. Vamos pro jogo então, cara? Bora pro jogo, João. Eu acho que agora, quando a gente fala de seleção brasileira no 2023, a gente tem um momento de iniciar um novo ciclo, né? Porque até então a gente passou aí por alguns momentos que não foram tão bons, que foi até o ciclo passado, né, 2022, e daqui pra frente a gente tem a perspectiva e a expectativa que as coisas possam voltar a acontecer e o Brasil volte a ser um grande player aí dentro do mercado futebolístico, né? Porque hoje, se a gente parar pra pensar, a seleção brasileira sempre chega numa Copa do Mundo favorita, mas a gente já tá 6 Copas sempre decepcionando o torcedor, né? E eu acho que a gente tem muito potencial para poder mudar isso daqui para frente, né? Sensacional. E assim, eu acho que para trazer para um tema recente, eu acho que é muito legal a gente puxar aqui, eu quero ouvir pra gente falar um pouquinho disso. Cara, acho que é legal trazer pro público aqui, para todo mundo que tá ouvindo, que você esteve na Copa, né, do ano passado. Sim. E aí, acho que assim, vamos lembrar do tema mais forte dessa Copa, né, que foi o gol do Neymar, aquela sensação que daqui do lado de cá foi puxada pra caramba. Imagino você lá, né? Então traz pra gente aí, o que você sentiu lá na hora, como é que foi essa sensação? Fala um pouco pra gente aí disso. Cara, eu lembro como se fosse hoje, né? Acho que foi um dia inesquecível que no final acabou sendo um dia trágico, mais uma vez aí para a história da seleção. Mas o gol do Neymar, cara, dentro do estádio a gente estava posicionado junto com a torcida brasileira ali atrás do gol do Alisson, então a gente viu de trás pra frente o gol, né? Então quando ele recebe a bola e ali ele toca com o Rodrigo e depois toca com o Paquetá, faz aquela tabela e ele entra na área, na hora eu lembrei do primeiro tempo que eu percebia que o goleiro tava a todo momento adiantado, e ali acho que o recurso que ele usou, que foi entrar na área, fintar o goleiro e bater no gol, na hora que a bola entra e que a gente vê a rede estufando, cara, eu posso te falar, eu acho que eu já fui uns 50 jogos ou mais da seleção e foi o gol que eu mais comemorei. Foi o gol que assim, cara, eu não sei explicar, na hora, não sei se subiu, baixou pressão, mas parecia que eu não tava dentro do estádio, cara, porque foi algo muito surreal. Todo mundo se abraçando, comemorando, e era o último minuto do primeiro tempo da prorrogação. Então, pra gente ali, era o gol que tava levando a gente pra semifinal, era o gol que a gente poderia pegar uma Holanda, uma Argentina, que seria um mega clássico. Tava ali todo mundo com ingresso pra ir pra aqueles jogos. Infelizmente não deu. Mas, cara, o gol foi surreal e foi um dos gols mais bonitos daquela Copa. O gol do Richarlison foi eleito pela galera e pela FIFA o gol mais bonito. Mas na minha concepção, a pintura que o Neymar fez no campo foi maravilhosa. Então foi assim, algo extremamente surreal. E dava pra sentir daqui a pressão, né, Biel? Como é que foi, Biel? Fala pra gente aqui também um pouco de como é que você sentiu e como é que é pra sua geração, assim, como é que foi ver aquilo tudo? Assim, eu senti muito na hora do gol, eu tava em casa, tava sentado, tava extremamente nervoso, porque já tava na prorrogação, tinha empatado 0-0 no primeiro tempo. Aí eu tava, putz, e se for pra pênaltis e não sei o que. Eu tava extremamente nervoso na hora, porque a seleção podia ser eliminada. E daí, na hora que o Neymar recebe a bola, eu já cria aquela expectativa, sabe, dele ou bater, ou dele fintar e poder fazer o gol. Mas a jogada que ele fez foi espetacular, né? A ideia dele
pegar a bola ali e decidir tabelar e não ser individual, né? Querer driblar todo mundo pra chutar, tipo, tabelar com o Rodrigo, depois tocar pra Paquetá pra cortar o goleiro, foi espetacular, assim. Com força, assim, sim, né? Bola, ele ainda percebeu que o Sousa, né? Um dos zagueiros, um dos defensores da Croácia, tava chegando pra fechar a bola embaixo, e daí ele percebeu assim, ele falou, então eu vou chutar pra cima, e daí ele olhou e bateu pra cima, assim, pra não bater em cima do zagueiro e ele tirar em cima da linha. Então... Eu lembro também como se fosse hoje, assim, porque eu sou um cara que tem muita superstição, não sei vocês, assim, né? Mas eu sento no mesmo lugar, eu gosto de fazer os mesmos movimentos, e eu acho que tudo isso traz pra gente, assim, uma memória muito forte. Eu lembro quando o Neymar fez aquele gol que eu comecei a gritar, minha filha, Lara, ela... ficou assim, pai, o que tá acontecendo? Por que você tá nesse desespero? E você aqui assistindo com seus pais aqui, como é que foi isso também? Foi muita ideia, tipo assim, eu tava sentado no sofá, minha mãe tava distraída assim, no que a bola entrou, eu pulei, comecei a gritar, comecei a comemorar, todo mundo começou a pular junto, comemorar junto, porque tava todo mundo unido naquela hora, sabe? O Brasil inteiro, não só a minha casa, mas o Brasil inteiro se uniu naquela hora pra ver o jogo e torcer pra seleção, que é um negócio que acaba unindo a Copa, né? Acaba unindo o país, é um período pequeno, mas que une o país de uma forma inexplicável. Surreal, né? E você, João, abraçou muita gente lá na hora do gol, como é que foi? João, você também como um frequentador de estádio sabe, né? Na hora do gol a gente sai abraçando todo mundo, né? Eu me lembro bem que tinha um casal assim, na minha frente, no meu lado, e o cara, ele não era brasileiro, mas estava com a camisa do Brasil, a namorada, a esposa dele, tava ali, a gente se abraçou todo mundo junto e cara, naquela hora já vi algumas pessoas emocionadas de verdade, assim, com lágrimas nos olhos, porque parecia mesmo que tava definindo o jogo, né? Depois tem aqueles últimos 4 minutos longos, os mais longos 4 minutos que reverteu toda aquela euforia que foi criada naquele momento. Mas até o Biel falou, a pintura do Neymar é até na forma como ele coloca a bola na rede, né? Sim. Ele foi cirúrgico mesmo e a jogada inteira foi plástica, perfeita. Acho que vai ser lembrado como um dos grandes gols da história do Brasil em Copa do Mundo. Com certeza, pena o que vem depois, né? Exato. Assim, eu acho que eu me lembro como se fosse hoje da emoção, assim, eu sou um cara que eu tento me segurar, mas eu tenho muita emoção nesse aspecto, mas eu lembro como se fosse essa montanha-russa. E aí, eu acho que depois dessa alegria gigante, vem aquela decepção ali nos 4 minutos seguintes, aonde a seleção não conseguiu segurar e não conseguiu fazer, e vale mencionar aqui, Neymar, a gente é seu fã aqui pra caramba, um cara que joga diferente demais e que conseguiu fazer como o João falou aqui, o JP tá falando e eu concordo, dos maiores gols da história de Copa do Mundo. E aí, assim, essa oscilação, Biel, como é que foi ali naquele momento que depois de ter aquele ápice de sensação de gol, voltar para aquela sensação de tomar um gol? Porque eu tava extremamente eufórico, feliz e contente com o gol, no que vem a jogada, o Brasil perde a bola no ataque, né? Vem a jogada da Croácia no contra-ataque, a bola vem pela lateral, no que cruza no meio pro Petkovic, né? O camisa 17 da Croácia, ele dá aquela chapada de fora da área e o Alisson vai buscar e ela entra. Putz, não é possível que tomou um gol agora, faltando pouco tempo pra acabar a prorrogação, fazer o Neymar fazer um baita de um golaço, virando... Tipo assim, ele já é o maior ídolo dos últimos 10 anos de seleção, mas aquele gol ele ia virar ídolo máximo assim, da seleção atrás de Pelé, né? E o fenômeno, mas ele ia, sei lá, ia trazer uma emoção inexplicável pro torcedor brasileiro. Eu fico imaginando você, seu pai, naquela situação ali, naquele momento, né, com sua mãe e tudo mais. Deve ter sido uma loucura, né? Foi. E você, João, fala aí um pouco, você já começou a pincelar, mas eu acho que quando a gente tá no campo é muito diferente, né, João? Eu acho que a sensação de estar dentro do campo e ver aquele movimento, porque aquela energia, toda aquela dimensão ali, ela muda. Como é que foi isso lá, assim, olhar pro lado para quem se abraçou e olhar pro lado e ver como que aconteceu e como é que ficou depois disso? Exatamente isso, João. Eu acredito que naquele momento, quando a jogada ela começou perto de onde estava a torcida brasileira, que foi no campo de defesa do Brasil, né? Perdão, no campo de ataque do Brasil. E daí, quando a Croácia
rouba a bola e vai em direção ao gol do Alisson, a gente percebeu ali uns buracos, né? Por mais que a profundidade no campo ela é um pouco diferente da TV, a gente já percebeu que era uma jogada de perigo. E quando a bola é rolada pro meio e o cara dá aquela chapada e faz o gol, eu me lembro até hoje também do grito dos croatas, né? Do gol, porque a nossa torcida fica em silêncio e vem o grito do outro lado, e aí a gente olha pro telão, 116, 117 minutos, fala, cara, o que tá acontecendo? E ali deu pra perceber que a autoestima a gente sentiu. Baixa, né? E, cara, uma decisão por pênaltis na sequência, obviamente que eu tava com receio de perder e a gente acabou saindo derrotado. Então eu acredito muito que aquele momento foi um momento bem triste, assim, porque a gente percebeu que, cara, os caras sentiram, a torcida sentiu e ficou ali pra decisão dos pênaltis, que não era favorável pra gente. Não era. E assim, como eu falei, emocionalmente, assim, chorei pra caramba, porque a gente já imaginava que aquela situação ia ser complicada pra nós. Eu acho que muita gente aí pensaria da mesma forma. E a câmera pegou muito o Neymar e alguns jogadores, falou, cara, por que a gente não segurou a bola? Por que a gente não foi? E tinha uma história por trás disso, né, pessoal? Se a gente imaginar, aquilo ali era uma redenção pro próprio Neymar, né? Pra própria história daquela seleção, dessa geração toda que a gente está acompanhando. Se a gente for lembrar aqui, nós passamos por situações aí catastróficas como o 7-1, que eu acho que manchou muito a história da seleção, mas a seleção é tão forte, é uma marca assim que eu considero, que a gente considera aqui, né? É uma marca mais forte de termos de esporte no mundo, e isso trouxe de volta, né? E eu acho que a gente conseguiu estabelecer, pensando numa redenção, poderia ser a redenção, e aí tem esse banho de água fria. Como é que vocês imaginaram isso aí, Biel? Fala assim, depois desse banho de água fria assim, do Neymar, pensando nessa parte da história, como é que você vê isso aí dele sentindo assim? Como é que você se sentiria nesse momento? Trazendo pra você, assim. Porque, assim, aquele gol, eu lembro muito bem, foi o gol que fez ele empatar, né, em número de gols oficiais com o Pelé. Então, tava, tipo assim, o Neymar tava lá quase chegando no Pelé, ele vai lá e faz esse gol, e que ele tava exatamente com aquela imagem manchada, né, de 2018, com o Kaikai que caía e rolava, aquele meme de que ele ficava rolando infinitamente. Ele acabou ficando com uma imagem ruim, e com esse gol veio aquele espírito, tipo, o Neymar de antes, né, o Neymar de 2010, 2011 voltou. Então ele acabou vindo um espírito tipo, o Neymar tá na sua melhor fase de novo, mas no que vem o gol da Croácia e elimina o Brasil, né, depois dos pênaltis, acabou fazendo o Neymar um pouco menos um protagonista isso, daquele jogo. Tem um detalhe, né, o Neymar ele veio machucado, né, ele se machucou na fase de grupos, ficou acho que 2 ou 3 jogos sem jogar, voltou nesse jogo e aguentou o jogo inteiro. Ele não bateu o pênalti porque era o último jogador, que foi talvez uma estratégia equivocada ali naquele momento. O nosso melhor batedor não poderia ser o último. Mas a gente tá falando isso agora, depois que o jogo aconteceu, e tá tudo certo, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o Neymar ali, eu acho que eu acredito que ele ainda vai ser o cara. Eu acredito que para 2026 ele conseguindo manter o foco, trabalhando agora numa liga diferente, voltando para uma liga talvez um pouco mais forte ou não aí em 2025, ele vai conseguir chegar talvez numa forma física até melhor do que ele teve nas últimas 2 Copas, que ele sempre tá lesionado, né? Então, e assim, né? A gente falou bastante do Neymar aqui nesse primeiro momento, né, João? Mas a seleção não é só Neymar, né? Obviamente. Assim, só que a gente tá dando a ênfase porque ele é o grande craque de uma história, das últimas gerações que a gente vem tendo aqui e de todo o contexto. A gente sabe que ele está numa liga que não é uma das ligas principais do mundo, mas o Renato Augusto fez parte de uma seleção jogando na China, né? Então, ou seja, tudo isso tem todo um contexto por trás. E como a seleção não é feita só do Neymar, acho que isso tudo mexe bastante, né, João? Assim, como é que você enxerga isso, assim, JP, para nossos próximos passos aqui também, para todo esse contexto, assim? Realmente, né? A gente fala do Neymar por ele ser, acho que o maior jogador do Brasil aí desde o 2010, vamos dizer assim. Mas tem outros grandes jogadores, né? Pilares dessa seleção e que podem conduzir o Brasil ainda para a conquista, né? Muito se fala aí atualmente quem foi o maior dessa geração, Neymar ou Casemiro.
Cara, o Casemiro pra mim é um craque de bola também, um cara fora de série, acho que na posição de volância ali, ele acho que é um dos maiores da história, e não só do Brasil, um dos maiores da história do mundo, futebol mundial, um volante moderno e tudo mais. Então acho que ele, junto ao Neymar, são assim, dois pilares fundamentais pra gente conseguir continuar no caminho de vitórias. Acho que a defesa ela tá bem postada ali com o próprio Marquinhos, né, que continua aí nesse novo ciclo. Então a gente tem esses três alicerces, vamos dizer assim, e a moçada que tá chegando, João. Porque o Brasil, se a gente parar pra pensar historicamente, ela sempre foi uma seleção que tinha muitas opções, né, para rodar. Sim. A gente sempre teve muitos jogadores que surgiam e que a gente conseguia substituir um pelo outro e mantinha um padrão. Hoje em dia a gente vê que tem uma deficiência aí, né? A gente não consegue, por exemplo, manter uma constância e ter uma entrega efetiva aí de todo mundo. Então, mas assim, eu tô empolgado pro novo ciclo. E a gente já viveu muita alegria, né, João? Mas nem só de alegrias, né? Não, exatamente. Eu acho que, inclusive, talvez as últimas decepções de Copa aí, né? Vamos falar que a gente tá desde 2006 sem ser campeão, né? O último título foi em 2002. E daí pra frente vem muitas derrotas. E talvez essa vibe de a gente tá perdendo muitas Copas do Mundo pode ter feito com que as novas gerações aí não tivessem tão sintonizada, né, com a seleção. Mas diz aí, Gabriel, você acredita que hoje em dia essa nova geração dá pra puxar uma torcida aí com 200 milhões pra gente seguir sendo a melhor seleção do mundo? Não, com certeza dá. O que eu acho que vai puxar mais a torcida, né, da minha idade, ou até mais novo, né, que ainda não se interessa por futebol, vai ser, sei lá, um título ou alguma conquista que traga essa seleção de volta para perto. Por exemplo, na próxima Copa, né, nesse ciclo, em 2026, vão fechar 24 anos que o Brasil não ganhou uma Copa. E a seleção acabou ficando muito separada, sabe, dessa nova geração por causa da falta de título, da falta de novos craques, de novas coisas, né? Novos protagonistas, né? Isso, vou voltar exatamente. aqui pra falar protagonistas, mas assim, Biel, é exatamente por isso que eu digo assim, que a gente tá criando esse podcast, né? De torcedor pra puxar essa paixão de novo. Então o que você tá falando aqui vai de encontro muito com as expectativas que nós temos em cima dentro do podcast. E assim, agora basta a gente saber, vale mesmo a gente botar todo o peso em cima de um único jogador? Vale mesmo a gente pensar que a história vai ser construída positivamente? Onde a gente vai chegar com isso? Onde que a gente pode estar? Eu acho que assim, dentro do campo são 11 jogadores, né? Aí a gente não tem muito como fugir disso. São os 11 jogadores que o professor convoca e coloca para jogar. Mas eu acho que, além disso, o nosso papel também como torcedor, né, fortalecendo ali as conexões, passando a história para as novas gerações, porque hoje em dia a gente sabe do que acontece, muito embasado também em informações que se tem na internet, por exemplo. Mas no passado, a paixão era passada de geração para geração. Então o pai passava para o filho, ou melhor, o avô passava para o pai passava para o filho. Então era uma cadeia ali de informação e de amor à pátria que era muito significativo. Hoje em dia é um pouco diferente, mas é o caminho, João. E o jogo é 11 contra 11, né? 11 contra 11. Falando, a gente está dentro do campo e a gente teve agora aqui uma convocação, né? A gente teve tudo isso, todo esse contexto de seleção brasileira, de onde a gente quer chegar. Quais as impressões assim, da convocação inicial? Eu acho que a gente vai entrar aqui um pouquinho mais no detalhe, mas queria ver, me fala um pouquinho aí da convocação do Diniz com esse cenário aí, o que vocês acham? Fala aí, Biel. Assim, eu acho que a convocação dele foi uma convocação muito certa, né? Ele fez, chamou os jogadores que estavam precisando, que o Brasil estava necessitando. Então foi uma convocação que ele convocou os jogadores certos e que deveriam ser convocados pelo desempenho que eles estão tendo ultimamente, né? É uma convocação muito merecida. Tiveram vários jogadores que foram chamados por mérito, pelo que estão jogando, pelo que provavelmente vão jogar, porque o Diniz também, né, escolheu alguns jogadores por causa do esquema tático dele, né? Então, ele chamou os jogadores, um grupo que
seja entrosado, né? Que ele faça a bola rodar, que é o estilo de jogo dele. Então, que a bola seja rápida, que a bola vá rodando de um cara para outro para sair um gol. Então, ele chamou as peças certas do estilo de jogo dele. E você, Joãozão? O que você achou aí? Eu acho que assim, o Diniz, ele é um técnico, como dizia o Galvão Bueno aí como disse, né, o Galvão Bueno na convocação, um técnico autoral. Ele sabe construir de uma forma diferente que outros treinadores. E a proposta de jogo dele, eu acho muito interessante quando ele tem um bom material humano. Agora, na seleção, ele tem essa possibilidade, né, de chamar os melhores. E como o Gabriel falou, ele chamou os melhores jogadores pelas posições que vem. Se a gente parar pra pensar também, é começo de temporada fora do Brasil, né? Então, jogador, a gente tem 10 convocados dessa lista que vem da Premier League, que começou agora, tá na sua segunda ou terceira rodada. A gente tem jogadores que estão vindo de outras ligas da Europa, 4 da França, tem jogador que tá vindo da Itália, da Espanha, então são ligas que estão voltando agora. Então, ele pegou uma base de bons jogadores e trouxe alguns jogadores, tem 4 jogadores que jogam aqui no Brasil, que são os melhores das suas posições. Então, eu acho que a gente até pode passar esses nomes. Isso, né, vamos aproveitar o gancho aqui. Vou pegar o gancho aqui, vou ler aqui a convocação, mas vamos lá. Vamos pegar posição a posição, acho que é legal aqui pra gente bater. Ó, goleiro foram Alisson, do Liverpool, Lucas Perry, do Botafogo, e o Ederson, do Manchester City. Claro que o Lucas Perry agora foi na troca pelo Bento, que tinha sido a primeira opção lá no Atlético Paranaense. O que vocês acham aí dessa posição aí de goleiro? Cara, eu acho que assim, o Alisson e o Ederson já são conhecidos da torcida brasileira. São caras que já vão, se chegarem até o fim do ciclo, para a terceira Copa, né? Agora, a aposta tanto no Bento quanto agora no Lucas Perry, acho que premia quem são os 2 melhores goleiros aqui do futebol brasileiro atualmente, né? Então, para mim, a lista tá acertada. Há um questionamento de uma parte da torcida em relação ao Alisson, mas ele continua sendo um grande goleiro. Lá na Inglaterra, no Liverpool, talvez ele é um dos maiores da história. Então, a gente entende ele tá ainda nesse movimento, porque é um cara que tem uma idade boa para a Copa do Mundo, né? Então, e é um cara experiente. Talvez com a última Copa ele possa ter aprendido algumas coisas para na próxima Copa, se ele for o titular, porque não dá para saber também, ou se vai continuar na lista, mas eu acredito que para esse momento tá acertado, sim. E você, Biel? Ele convocou os goleiros certos, né? O Alisson e o Ederson, né, foi bem o que ele falou, conhecidos da torcida. E o Alisson, né, se eu não me engano, na segunda rodada da Premier League, jogou muito bem contra o Newcastle, acabou sofrendo um gol só, mas ele acabou evitando de outros gols acontecerem contra o Newcastle. E a decisão do Bento, né, sair e ter convocado o Lucas Perry depois eu acho que foi uma decisão muito certa, né? Porque é o melhor goleiro atuando no Brasil agora. São 46 jogos, 30 gols sofridos, então uma média de 0,6 por jogo, uma média ótima. Ele sofre menos de um gol por jogo, tem várias defesas por jogo, várias defesas decisivas, principalmente em jogos contra times de cima da tabela, né? Teve aquele jogo contra o Grêmio, que ele fez uma defesaça, então acabou sendo uma decisão muito certa, infelizmente, por causa da lesão do Bento na coxa, né? E quem que vocês apostam como titular aí no goleiro? Eu acho que hoje eu colocaria o Ederson como titular da seleção, até pra gente tentar ver um novo goleiro. Ele teve um jogo na Copa do Mundo, fatídico, Brasil 0, Camarões 1, mas ele pouco foi acionado, né? Então acho que agora, como é o começo de eliminatórias, ele vem bem, ele é o atual campeão da Champions League, né? Acho que merece demais essa titularidade. Você concorda, Biel? Eu concordo, ainda mais que ele fez uma baita de uma atuação contra a Inter, né, na final, fazendo uma defesa no último minuto, fazendo várias outras defesas. Então, aquele título do City acabou também vindo muito por causa da ótima atuação do Alisson naquele jogo. E ele tô nessa também. Essa titularidade. Então a gente tem uma unanimidade aqui. Unanimidade, boa. Bora para laterais aqui? Sim. Laterais. Danilo do Juventus, Wanderson do Mônaco, Caio Henrique do Mônaco e Renan Lodge do Marselha. Cara, aqui eu vejo o seguinte.
o Danilo, ele já não vem jogando como lateral na Juventus há um certo tempo. Tanto que na última Copa, ele jogou de lateral pelo Brasil, mas ele já não era mais lateral lá na Juventus. Eu acho que é a carência do Brasil hoje a gente ter laterais para poder formar uma lista talvez um pouco mais forte. Mas, assim, falando dos outros 3 laterais, João, chama atenção que os 3 são da Liga Francesa, né? Que teoricamente não é uma liga tão forte quanto a Premier League, por exemplo. Mas, obviamente, eles estão atuando na Europa, são jogadores já com rodagem, né? Inclusive, é o Wanderson Caio Henrique, né? Isso. Wanderson Caio Henrique. O Caio Henrique, ele fez temporada também na Espanha. Então, assim, são jogadores que têm bagagem já, acho que para chegar na seleção. Eu concordo com a lista, mas tem outras opções aí que eu acho que também poderia ter sido vista e que pode aparecer na janela aí de outubro, né? Quem que você acha, Biel, que poderia ser um lateral que não tá na lista e que deveria estar na lista? Uma opção, né, de lateral esquerdo pro lugar do Caio Henrique, que vem jogando muito bem no Mônaco, mas a temporada europeia acabou de começar, né, muito do que o João falou. Uma ótima opção seria o Guilherme Arana, né, do Atlético Mineiro, que vem jogando muito bem, acabou ficando fora da Copa por causa de uma lesão, né? De uma lesão no ligamento cruzado do joelho. Então ele devia, na minha opinião, né, tá nessa lista para ser uma opção ou no lugar do Renan Lodge ou no lugar do Caio Henrique, 2 laterais esquerdos. Ainda que me impressiona que são 2 laterais do Mônaco, né, dois laterais do mesmo time, de lados opostos, né, o Wanderson pela direita e o Caio Henrique pela esquerda, e ainda o Renan Lodge também da Liga Francesa. Então poderia vir uma opção também da Liga Brasileira, né? Boa. E apostas aí de titularidade. Começando você aí, Biel. Fala aí, quem que você aposta pra ser titular, direita e esquerda? Na minha opinião, na esquerda seria o Caio Henrique. Tá jogando bem. O Renan Lodge fez uma boa atuação pelo Nottingham Forest, né, evitando o rebaixamento, mas eu acho que ele não é a melhor opção por enquanto. E para lateral direita, eu vou na opção conhecida, né, pelos brasileiros, mesmo jogando como zagueiro na Juventus, eu iria de Danilo, porque conhece, né? É uma opção que... Conhece, isso aí, boa. É uma opção que o brasileiro tem conhecimento. Boa, Biel, boa. E você, Joãozão? Eu sigo o relator aqui, acho que na direita, né, o Danilo. Na esquerda eu fico bem na dúvida mesmo, eu não tenho como afirmar aqui pra mim. Hoje, acho que pelo histórico de seleção, eu iria com o Renan Lodge, porque ele já teve mais convocações que o Caio Henrique. Mas pra mim ambos jogam assim, de uma forma que vai ajudar muito o Brasil, principalmente nesses primeiros jogos das eliminatórias, no esquema do Diniz. Eu acho que o Renan Lodge, se eu não me engano, ele já foi treinado pelo... Aí é uma pergunta também, ele já foi treinado pelo Diniz, eu não lembro. Pô, não sei, ajuda a gente aí, pessoal. Foi treinado ou não foi? Não sei aqui, a resposta não tem aqui agora. Vamos pegar a ajuda dos universitários depois. Né? Mas acho que é isso, João. Boa. Boa. Mas ainda por cima, né, botando uma outra questão, eu ainda acho que o Wanderson, né, poderia ter uma como são 2 jogos, né, nessa convocação, o Wanderson também podia ser uma opção pro segundo jogo contra o Peru, se eu não me engano, né? Que botar o Wanderson na direita, porque é um cara mais jovem que dá mais velocidade pro time. Perfeito. Eu tô mais ou menos na linha inicialmente do Danilo e Renan Lodge também. Então, assim, depois a gente vai batendo aqui. Vamos pegar aqui zagueiros, né? Ibañez, Gabriel Magalhães, Ibañez do Al-Ali. Time do Neymar, né? Não, do Neymar é o Al-Hilal. Al-Hilal. É tudo Al. Tudo Al, muito bom. Mas o Al-Ali, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do PSG e Nino, do Fluminense. Aqui, quem que vocês acham que teria que ser titular e dar uma visão aí, zagueiro? Assim, eu acho que de titular deveria entrar o Marquinhos, que sempre entra em todos os jogos da seleção, é capitão, é normal, assim, dele entrar na seleção, ele titular. E a outra opção que eu acho que deveria entrar seria o Nino, né? Porque o Nino é treinado pelo Diniz, então o Diniz conhece o Nino. Então ele provavelmente vai colocar o Nino para jogar, porque é um jogador que ele tem mais conhecimento e vem atuando muito bem.
Perfeito. E você, JP? Cara, eu concordo em relação ao Marquinhos. Acho que hoje o Marquinhos, como eu já até falei anteriormente, é um dos pilares da seleção. Então ele precisa tá nesse time. Ele vai ser um dos zagueiros titulares agora nesse início de eliminatórias. E aí, diferentemente do Biel, apesar do Nino ser um jogador de confiança do Diniz, eu acho que o Gabriel, ele é um cara que bateu na trave na última lista, né, pra Copa de 2022, não foi, e talvez agora ele entre como titular, pelo menos nesse primeiro jogo contra a Bolívia. Essa é a minha opinião. Eu também iria de uma mudança drástica aí na zaga. Eu iria de Ibanhas e Gabriel Magalhães. Essa seria minha zaga titular aí, bem fora do contexto, mas muito porque eu acho que o Ibanhas é um jogador muito bom, eu gosto dele, e o Gabriel Magalhães vem fazendo uma temporada boa na passada e começou essa aí agora, vamos acompanhar de perto. Meio-campistas: André do Fluminense, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Joelinton do Newcastle e Rafael Veiga do Palmeiras. Esse meio-campo tá dando o que falar aí, muitas redes sociais e todo mundo falando aí de alguns nomes, mas e aí, o que vocês acham aqui? Quem que vocês cogitariam aqui de, pelo menos 2 nomes aqui de titular, só pra gente pensar? Eu, assim, de bate pronto, Casemiro. Pra mim, o Casemiro acho que é o pilar do meio. Mas eu não vejo nesses outros nomes também potencial, assim, de criação, sabe? Tipo, são caras, acho que mais de combate ali. O Rafael Veiga é um cara que tem um jogo um pouco diferente desses outros. Mas, assim, dados os nomes, né, eu acredito que, além do Casemiro, o Bruno Guimarães deveria jogar ali, fazer a composição do meio junto com ele. Eu acabaria indo do sistema, né? Eu tô imaginando que o Diniz use um 4-4-2, botando 3 no meio campo, e eu botaria Casemiro, pilar da seleção, dos melhores na última década, tanto no ciclo de 2018 quanto nesse último ciclo de 2022, e os outros 2 que eu botaria no meio campo, eu nem vou citar 2 nomes, eu vou acabar citando 3, o Bruno Guimarães e o André, que ele usa também. Eu acho que ele ajudaria muito na criação, e é um outro nome também que o Diniz treina e tá acostumado, e é um cara que também é muito de combate, então ele consegue, aquele famoso volante box to box, né? Ele tira a bola atrás e sai jogando na frente. Deixa ela redonda lá na frente. Isso. É um jogador moderno. É um jogador moderno, sim, concordo. E uma outra opção também pro segundo jogo é o Joelinton também, que é um outro tipo de volante, que é também box to box, né? Pega a bola atrás e vai saindo jogando. Seguindo então na formação do Biel aqui, João, tá faltando um aí. Acrescenta mais um aí dentro das suas opções aí. Não, aí eu iria com o Joelinton, né? 4-3-3 com Joelinton, Bruno Guimarães e o Casemiro. Boa. A minha seria mais ou menos uma linha de Casemiro, Bruno Guimarães, e eu acho que eu daria uma chance pro Veiga aqui. Acho que seria uma opção aqui, porque eu sinto falta de alguém armando jogada, mas as opções estão boas aqui. Mas vamos ver quem acerta e quem puxa aí. Vamos lá, Diniz. Atacantes: Antony, do Manchester United, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Matheus Cunha, do Wolverhampton, Neymar, do Al Hilal, Richarlison, do Tottenham, Rodrigo, do Real Madrid, Vini Júnior, que nos deixou aí devido a uma lesão do Real Madrid, e aí pro lugar dele o Rafinha, do Barcelona. Vou começar por essa primeira ponta aqui. Nós estamos falando de 4-3-3, não vou ter que escolher 3, mas essa troca aí, queria ouvir vocês dois aí sobre a troca do Vini Júnior pelo Rafinha aí. O que vocês acham? E aí depois já me dá as 3 opções aí que vocês acham. Assim, pela saída do Vinícius Júnior, acaba sendo uma mudança, né, na seleção, porque é um jogador muito bom, muito rápido, habilidoso, ágil, que dá um ar mais de velocidade nessa seleção, ainda mais pra botar essa bola pra rodar, que ele tem mais aquela ousadia de poder entrar na área driblando. Então, acaba sendo um desfalque ruim, né? Acaba sendo uma opção que vai faltar na seleção. Vai fazer falta, né? Vai fazer muita falta. Quem que você acha que seria os 3? Eu botaria no lugar do Vinícius Júnior. Você não traria o Rafinha. Isso, não, assim, eu até traria o Rafinha, mas como o Vinícius Júnior não vai jogar, eu botaria o Gabriel Martinelli na ponta esquerda, o Antony
na ponta direita e o Neymar um pouco mais recuado no meio, como se fosse um segundo atacante. Ele recebendo a bola no meio de campo pra poder armar o jogo, sabe? Ele não ter mais aquele cara que fica lá na frente pra só empurrar a bola pra dentro. Ter o Neymar que ele volta a bola, principalmente naquele gol, né, contra a Croácia. Você viu como ele fez a tabela, ele distribuiu o jogo. Ele poder receber a bola atrás pra poder fazer outros tipos desse gol, receber e distribuindo a bola. Então os 3 titulares seriam Martinelli, Neymar e Antony. Boa. Manda no JP. Eu jogaria da mesma forma que o Biel comentou, mas eu mudaria os jogadores ali. Pra mim, eu gosto muito também de jogar com um cara mais ali enfiado, um centroavante de fato. E pro momento, apesar dos dois também estarem em começo de temporada, eu vi alguns jogos do Wolverhampton e daria uma chance pro Matheus Cunha, porque ele é um cara que ajudou muito também ali nas Olimpíadas de 2020 lá em Tóquio e tudo mais. E aí dos lados eu jogaria com Antony e Neymar. Perfeito. Faria isso. E a troca do Rafinha pelo Vini Júnior, o que você achou aí? Cara, eu acho que pro momento ok. O Rafinha é um cara que também jogou a última Copa, mas o Vinícius Júnior, na minha opinião, é muito mais jogador, né? Ele é um jogador já... Outro nível, né? É outro nível, mas o Rafinha vem também de uma liga forte, do Barcelona, e vai chegar... O Vini Júnior vem numa crescente muito grande, assim, eu acho que ele tá num outro nível aí, também num outro patamar, e aí o meu time também seria Matheus Cunha, Neymar, e eu acho que eu daria uma chance pro Martinelli aqui só pra testar e ver como é que ele atuaria, como é que ele seria, e aí eu transitaria, né, no 4-3-1-2, no 4-3-3 da vida pra funcionar bem e tentar visualizar. Ô João, eu me lembrei aqui, a gente entrou aqui numa discussão em relação ao Renan Lodge, ele, se eu não tiver enganado, ele jogou no Atlético Paranaense quando o Diniz era o treinador lá. Então ele foi sim treinado pelo Diniz. Boa, sensacional. Não me lembrava, João. Não me lembrava e acho que mas é um ótimo ponto. Tá aí uma linha de raciocínio que o nosso treinador tá trazendo e fazendo aí pra seleção. E falando também da troca do Vinícius Júnior, né, que foi o que o JP comentou, é mais porque, assim, o Rafinha realmente era a opção que tinha que colocar no lugar, porque... Ele vem jogando muito bem no Barcelona. O Barcelona vem de um título de La Liga. Então, é uma peça também muito importante para aquele time. Então, era a opção que tinha que colocar no lugar. Ainda mais porque a gente agora não tem um reserva, né? Um reserva, assim, eu não digo, mas mais uma opção para a ponta esquerda. Perfeito. Bom ponto. E ponto que eu acho que eu também queria comentar, que ficou ausente da convocação, e eu acredito muito por uma circunstância, que foi a lesão ao Tiquinho Soares, né? Que é o craque do brasileiro, e vem fazendo muitos gols, é um jogador diferente, que o público brasileiro acho que não acompanhou tão de perto, porque ele ficou praticamente toda a carreira construída na Europa, né? E depois acho que na China também, se eu não me engano. Então acho que ele vem fazendo parte de um clube que tá fazendo história, né? Tá tendo uma pontuação muito grande, muito alta, tá liderando aí o Brasileirão já tem bastante tempo. Sim. E a gente tá sendo ousado, né, pessoal? Nós estamos montando uma escalação aqui no nosso primeiro episódio. E aí, assim, ó, pessoal, depois comenta aí embaixo qual que seria de vocês pra gente ver e depois comparar, né? Pra gente vamos ver quantos % a gente acerta, erra e quanto fica bom ou não. Acho que isso vai ser bem legal da gente ter essa interação com vocês aí. E assim, acho que agora um ponto importante, nós estamos falando de uma atmosfera aqui de 2 jogos, né? A gente vai falar aqui um pouco com a Bolívia, depois vai jogar contra a Bolívia, depois vai jogar contra o Peru. E antes da gente falar um pouco do que a gente está prevendo para esses jogos, acho que o que vem na cabeça quando a gente fala seleção brasileira? Assim, a seleção brasileira é uma grande atmosfera, uma grande positividade, mas eu queria ouvir, assim, aí, João, acho que a gente, assim, vou pedir o Biel para falar primeiro, porque o Biel é uma geração totalmente diferente da nossa, pouca diferença de idade, né, mas assim, a gente tem aí uma geração e a ideia do nosso podcast ser torcedor para torcedor, conectando gerações. Eu queria te ouvir, Biel, que quando fala seleção brasileira, ela vai jogar ou fala seleção, o que você sente e como que você se sente nisso? Me vem, sabe, um ar de título, de conquista, de jogo pra cima, de iniciar o jogo, de dar mais
início e ir pra cima e fazer gol. Então o que vem pra mim de seleção brasileira é muito aquele espírito, sabe, de ousadia, de você ir pra cima, de você driblar e de várias conquistas, né? De várias conquistas vindas com 5 Copas do Mundo e ainda 9 Copas América, né? Então, me vem isso quando fala seleção brasileira. E vários craques, né, também. Craques. E você, JP? O que você pensa? Acho que, assim, além das conquistas, é importante também a simbologia do que é torcer para a seleção, né? Então, vem muitas memórias, né? Memórias boas, memórias de família, memórias de amigos que sempre se importaram com a seleção. Então, eu acredito que a seleção, ela conecta o povo, né? Porque hoje em dia, quando a gente fala de futebol brasileiro, no dia a dia, são os clubes. E aí você tem os amigos que torcem para um clube, outros para outro clube, você para o seu clube, e tá tudo bem. E quando é a seleção ela une o povo. Então todo mundo torce a favor da seleção. E eu acredito que a gente está num movimento agora, como o nosso maior rival é o atual campeão mundial, a gente tem que fazer uma corrente para a gente poder, para a Copa de 2026, chegar com uma torcida pesada também lá nos Estados Unidos, Canadá e México, para a gente conseguir mostrar que o povo brasileiro ele também é resiliente e está a fim de conquistar mais um título, né? É isso aí, né, João? Falou de seleção, a gente tá falando de emoção, tá falando de paixão, tá falando de busca por resultado, tá falando de sensações diferentes, tá falando de unir pessoas, tá falando de parar pra assistir em conjunto com um cara que torce pra outra coisa junto isso é um cenário, uma atmosfera muito diferente. E aí, assim, agora a gente tem os próximos jogos, né? Nós estamos falando da Bolívia, nós estamos falando depois do Peru. Quais são as expectativas aqui que nós temos em cima disso para fazer um contexto aqui dentro desse tema que a gente tem falado e que a gente vai falar muitas outras vezes também? Historicamente, quando a gente fala desses dois adversários, o Brasil se sobressai, né? Acho que, na verdade, na América do Sul, o Brasil se sobressai com quase todos os adversários, né? Alguns com mais facilidade, como é o caso da Bolívia, principalmente, outros não, nem tanto, como vão ser os jogos lá mais para frente com o Uruguai e a Argentina. Mas falando da Bolívia, acho que assim vai ser a segunda vez na história, João, que o Brasil estreia numa eliminatória no seu país. E esse jogo, ele vai ser a primeira vez que vai ter torcida, porque em 2022, aquela eliminatória, o Brasil também teve o primeiro jogo com a Bolívia. E foi 5-0 na Neoquímica Arena em São Paulo, só que lá não tinha torcedor por conta da pandemia. E agora o Brasil vai jogar em Belém, que é uma cidade com uma atmosfera para o futebol fantástica, né? Acho que 2 das maiores torcidas em termos de fanatismo estão lá naquela cidade, que é o Remo e que é o Paysandu. Então, assim, eu tô imaginando que vai ser um caldeirão e eu acredito que o Brasil vai para cima e vai golear, como foi em 2020, né? Nas eliminatórias da Copa anterior contra a mesma Bolívia. Estrear com o pé direito, né? Com o pé direito, não é à toa que a gente tá fazendo a gravação desse piloto aqui, a sensação de deixar, né, Biel, aqui para isso. Chama aí o povo pra assistir com a gente, então, pra acompanhar conosco. Vamos assistir esse jogo, vamos acompanhar, vamos torcer, independente se você vai estar no estádio, se você vai estar na sua casa, vamos apoiar, vamos se unir pra chegar em 2026 com uma torcida fantástica e invadir os 3 países da América do Norte, né? Como diz o Galvão Bueno, eliminatórias já é Copa do Mundo. Então, a partir da semana que vem, começou a Copa de 2026. A gente já não vai estar mais falando da próxima Copa. É a Copa que a gente vai estar jogando. Porque o que é legal de se contar a história de Copa do Mundo é esse percurso, né? Que a gente começa ali com os adversários regionais e vai depois pro Mundial e joga com o resto do mundo. Então, a partir da semana dos próximos jogos, a gente já tá vivendo esse clima de Copa do Mundo. Grande Galvão, boa referência aí, e assim, sou fã do Galvão Bueno demais. E é isso, pessoal, vamos assistir esses jogos juntos. A ideia de lançar aqui agora é pra gente ter essa conexão e conseguir movimentar e assistir junto, trocar uma ideia depois disso. Nós vamos ter aqui um próximo episódio na sequência dos 2 outros jogos. Na hora que terminar o jogo da Bolívia e depois terminar o jogo do Peru, a gente vai fazer um consolidado disso.
Também temos spoilers aí, vamos ter uma coisa diferente acontecendo aí nesse período e a gente vai funcionar da melhor maneira possível para trazer as pessoas, para colocar as pessoas acompanhando a seleção e vibrando, e trocando muita informação, né, João? Assim, Belém é uma cidade que vai transpirar futebol, certo? É isso mesmo, João. Belém é uma cidade que a seleção já jogou algumas vezes. O primeiro jogo que teve em Belém da seleção brasileira, na verdade, não foi a seleção brasileira, era uma seleção paraense, lá do estado, que usou a camisa da seleção brasileira, e o ano foi 1990. E o adversário era a Bulgária, que já tinha aquele grande craque, que foi o Stoichkov, parceiro do Romário em tempos de Barcelona. Foi um jogo, foi empate esse jogo, né? Seleção paraense e Bulgária. E depois tiveram outros 3 jogos, sendo um deles eliminatórios da Copa de 2006. O Brasil já classificado, ele foi pro Mangueirão na última rodada, enfrentou a Venezuela, ganhou de 3-0. Na época tinha aquele quadrado mágico, quem fez gol foi Ronaldo, Kaká. Então assim, foi um jogo muito especial para a cidade. E depois de 12 anos o Brasil volta a Belém, porque em 2011 teve o Superclássico, né, contra a Argentina, de só jogadores locais. O Brasil foi lá em Belém, ganhou de 2-0 da Argentina, 2 gols, um do Neymar e o outro gol do Lucas, que hoje está no São Paulo, né, que voltou para o Brasil e que também pode futuramente estar aí nas listas de convocação. Então esse é o balanço que faz. Então acho que Belém vai transpirar a seleção brasileira, vai ser um lugar muito bacana de se ver jogo, porque o Mangueirão é um estádio que foi remodelado para entrar no padrão FIFA e conseguir receber essas grandes partidas. Isso aí, nos aguardem, né? Nos aguardem que em breve a gente tá junto de novo, se Deus quiser. E é aquele clichê, né, pessoal? Tudo que é bom passa rápido. Passou rápido já, a gente tá chegando aqui no momento aqui da gente fazer um fechamento aqui de tudo isso. E Biel, sensacional você estar aqui representando sua geração, representando essa conexão entre gerações aqui, a gente poder fazer uma conversa entre gerações diferentes e conectar isso. E deixa uma mensagem aí para todo mundo aí, para toda essa galera da sua idade, como é que é importante, o que você acha que faz sentido, assim, só pra gente... Sim, Pô, gente, vamos assistir o jogo, vamos torcer, vamos acompanhar, vamos pra cima com essa seleção até a Copa de 2026 pra gente chegar e destruir e ganhar essa Copa, como o Brasil já fez 5 vezes, né, na história. Então, vamos fazer isso mais uma vez e unindo todas as gerações, né? Exatamente, assim, eu acho que é esse o contexto. E assim, pessoal, vou tomar um pedaço da pauta aqui, porque eu não podia deixar de falar um pouco e agradecer por esse momento e falar um pouco do meu pai, que meu pai, eu tenho certeza que ele tá vibrando aí no céu, falando e transmitindo aqui a sensação, porque ele trabalhou com rádio e esporte a vida dele inteira, ele era apaixonado pela seleção brasileira, assim como eu sou, e ter ele aqui é muito nítido para mim, que eu sinto a presença dele, que ele tá aqui torcendo por isso, e aí eu sei que ele sempre quis que eu trabalhasse, que eu tivesse uma oportunidade dentro da parte aqui de comunicar, de falar com as pessoas, de falar um pouco de seleção, de falar um pouco de esporte, e eu fico muito emocionado com isso, com essa oportunidade. Então, pai, te amo demais. E João, JP, Biel, Rafa, pai do Biel, obrigado aí pela oportunidade da gente fazer isso acontecer. E deixa sua mensagem aí, João, de despedida, fala pra nós. João, é uma honra estar aqui com você, acho que um grande amigo aí, um parceiro que divide os mesmos gostos, as mesmas opiniões. Na verdade, as mesmas opiniões não, porque a gente tem um contraponto, mas sim. Eu acho que a paixão pela seleção. E eu queria agradecer também a minha família, né, a minha esposa, a Juliana, minha filha Luana, que me apoiaram aqui para esse projeto que a gente está começando hoje. Os meus pais também, que também estão muito felizes que eu tô indo para uma linha que eu sempre quis, né, que é trabalhar envolvendo esse tipo de situação. E é isso, então vamos seguir em frente. Acho que esse primeiro piloto aqui, como a gente está colocando, é para a gente sentir o que vai vir pela frente, que é muito, assim, vai ser fantástico. Tem muitas coisas dentro da nossa ideia, da nossa cabeça, para a gente poder fazer acontecer. E você, Biel, obrigado aí. Sensacional poder trocar com você e aprender esse tanto de coisa. Biel, guarda esse nome, hein? Guarda esse nome. Ele tem muita coisa aqui para trazer e a gente vai conversar muito. Pô, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, JP. Obrigado, João. E eu queria também muito agradecer ao meu pai, que veio aqui comigo acompanhando. E agradecer minha mãe e meu irmão que estão em casa, né?
E agradecer também os meus avós que lutaram e que conseguiram tudo que conseguiram até hoje, né? Então, acabo agradecendo muito a vocês por estar vivendo essa oportunidade aqui na minha vida. E é isso, pessoalzinho. É autorizado dos pais, tá, pessoalzinho? Isso é importante deixar bem claro aqui que é isso. Melina, minha esposa, Lara, minha filha, minha família, meus pais, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão, todo mundo, deixa aqui um obrigado por isso. Vamos até a próxima, pessoal. Em breve, se Deus quiser, nós estamos juntos aqui. Estou muito feliz com esse movimento e com essa oportunidade. Sou Canarinho, então, por favor, sigam a gente nas redes sociais, acompanhem a gente em todos os nossos conteúdos, assim a gente vai explodir sobre seleção brasileira, sobre amor, paixão, e eu tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa boa junto. Simbora, Brasil, vamos junto e até a próxima.